Estou aqui com o Edu Vieira, que é sócio do SoftBank na Brasil Week, Semana do Brasil em Nova York. Edu, que fala muito de inteligência artificial, investimentos também, está participando do evento. Edu, queria te perguntar, inteligência artificial está super presente aqui em todas as conversas. Por que que ela... A gente sabe o porquê, né? Mas na consequência prática, como isso está diretamente relacionado ao Brasil e Estados Unidos aqui na semana? Olha, Gui, acho que assim, a gente tem... Aqui essa semana é maravilhosa porque a gente tem muitos contatos e consegue entender um pouco dessa temperatura, né, do que acontece em termos de investimento, de negócio e como que o mercado americano está enxergando inteligência artificial. E para a gente existe um descompasso muito grande entre o que acontece hoje em dia nos investimentos globais de IA com o que a gente está vendo no Brasil, né? Pensa sempre que IA é uma tecnologia absolutamente revolucionária, transformacional, que tem várias camadas ali de infraestrutura, né? E tem a camada também de aplicação, né? O que a gente vê hoje no mundo inteiro, sobretudo aqui nos Estados Unidos, é um investimento muito grande nas camadas de infraestrutura. O que é isso? Data center, energia, chips, computação e toda a infra que vai sustentar as LLMs, né? Que por sua vez tem toda a parte de nuvem, etc., para a gente chegar na camada superior, que é a camada das aplicações, né? Que seriam, vamos dizer assim, quem faz negócio, quem cria aplicações para rodar em cima dessas coisas todas. O mundo está voltado para isso hoje em dia, para a infra, né? E assim, são investimentos de centenas de bilhões de dólares, né? Mas por que o Brasil parece estar ficando de fora dessa corrida, Edu? Porque acho que o Brasil não tem, infelizmente, uma política de inteligência artificial já bem estabelecida. A gente não tem um plano de governo e um plano político para que isso aconteça, né? Pra você ter uma ideia, recentemente a OpenAI, que é uma das maiores investidas nossas no SoftBank, abriu data center na Argentina, né? Você vê outros países da América Latina também que estão dando incentivos e abrindo seus mercados para trazer investimentos estrangeiros, para ter esses investimentos que são absolutamente necessários. E o Brasil, a gente não tem nada que tenha andado muito na velocidade que é esperada hoje em dia, infelizmente. A gente tem uma limitação de legislação, mas fora isso, nenhum outro impedimento para o Brasil se tornar um polo de infraestrutura de IA. Muito pelo contrário. O Brasil, para mim, ele tem um potencial para ser um polo de data center e de infraestrutura absurdo. A gente tem uma matriz energética limpa e abundante, a gente tem talento de tecnologia, a gente tem todo o capital externo direcionado para a América Latina, né? Não só a gente, mas outros fundos de investimento com capital abundante. Tem vontade para fazer isso da iniciativa privada, então acho que é uma oportunidade perdida, infelizmente. Edu, além de IA, dá para identificar outras tendências ligadas à tecnologia ou que o SoftBank está observando? Se fala em computação quântica, por exemplo, mas parece ser muito cedo para isso ainda, do ponto de vista do investimento. Qual seria a próxima bola da vez, se é que tem? É quantum computing, sem dúvida, mas ainda está cedo, você matou a charada, né? O que a gente está vendo hoje, Gui, assim, lembra lá da época dos primórdios da internet, né? Quando a gente tem até uma discussão de bolha, essas coisas, né? Que para mim eu acho que não faz sentido, porque no passado, quando você tinha a fundação da internet, você teve muito investimento em fibra ótica das empresas de telecom para uma massa de usuários que só veio chegar muitos anos depois. Hoje o cenário é completamente contrário, você tem uma demanda reprimida de IA. Todo mundo quer usar IA e você não tem ainda os fundamentos bem instalados. Por isso que está tendo essa corrida de investimento. Então acho que depois de equacionado o IA, daí a próxima ideia, sem dúvida, vai ser quantum computing. Isso acontece também por uma limitação de capital do quantum ou é uma limitação da tecnologia nesse momento? Eu acho que nesse momento é da tecnologia. A tecnologia está amadurecendo rapidamente, mas é como se fosse, sei lá, IA no início dos anos 2000. Vai? Então, assim, demora mais uns 10 anos, uma década aí para que ela se torne madura, para que possa chegar no mercado empresarial e daí vai explodir esse mercado para o usuário final. E talvez não tenha uma coisa muito óbvia como tem hoje em dia B2C, aquela coisa para o usuário final que IA tem com o ChatGPT e outras ferramentas. Talvez Quantum seja uma coisa muito mais voltada para o ambiente empresarial mesmo, ou seja, a gente vai usar e nem vai perceber que está usando. Mas eu acho que para computação quântica demora uns 15 aninhos ainda. Edu, eu sou um leitor do seu LinkedIn, né? Você sempre posta comentários lá. E eu lembro que há tempo você está dizendo que não existia uma bolha de IA muito antes da questão da inferência, aumentar o uso de dado. E naquela época a gente nem estava pensando em inferência, né? Inferência é o uso de computação
de inteligência artificial para responder perguntas básicas para agente autônomo, que é o agente que trabalha sozinho. Mas enfim, meu ponto é, Edu, você já estava falando que não tinha uma bolha no momento que nem tinha essa visibilidade. Óbvio que você não acredita na bolha ainda, você mesmo já disse aqui, mas por que não só talvez não seja uma bolha, como seja uma oportunidade histórica de crescimento? Olha, Gui, eu acho, o que eu falei agora há pouco, né? Hoje a gente tem muita gente querendo usar a inteligência artificial. Muitas empresas descobrindo como são magníficas as ferramentas de code, de utilização de agentes, e isso para mim é só a ponta do iceberg, né? E hoje você tem alguns players que são super importantes e outras empresas que estão surgindo e que estão nascendo de uma maneira muito disruptiva. Agora pensa o seguinte, um Google, uma OpenAI, uma Anthropic, eles mudam uma feature, uma funcionalidade, por exemplo, a OpenAI no ChatGPT, mata dezenas de startups. Isso é o que está acontecendo hoje, né? Porque a gente ainda não tem uma maturidade desse mercado e a gente só está vendo o início dessa revolução. Então eu acredito que assim, não tem como a gente falar em bolha, porque os investimentos que estão sendo feitos, eles são absolutamente necessários para dar conta da demanda de hoje. Não é que a gente está querendo dar investimentos para que daqui a uma década sejam retornados, né? E eu entendo, para o mercado falar assim, poxa, quando que vai retornar esse investimento, né? Como, quando, se é que vai? A resposta é, não há resposta, porque a gente precisa construir esse pavimento, entendeu? Mas o SoftBank não opera muito pela lógica do mercado financeiro, pelo menos. Está vendo a ação ali nos próximos 3 meses, né? Não, o SoftBank é um caso muito particular, porque o capital é todo proprietário nosso, né? A grande maioria. O Masa, né, o Masayoshi Son, que é o nosso fundador, ele tem uma visão de longuíssimo prazo, né? E historicamente ele é um cara de apostas que são muito seculares, né? Ele foi um dos primeiros caras a apostar em software, né? Ele fundou o SoftBank em 1981, achando que o mundo e o software ia se tornar dinheiro. Por isso que chama SoftBank, aliás, né? Ele não acertou muito ali, mas acertou mais ou menos. Depois ele foi na onda da internet, onda de mobile, onda de inteligência artificial. Eu lembro de um caso clássico dele que ele investiu 20 milhões de dólares no Jack Ma, no Alibaba, no ano 2000. E depois, 13 anos depois, quando o Alibaba abriu capital, os 20 milhões se transformaram em 55 bilhões de dólares e ele não vendeu um centavo, né? Então, realmente no SoftBank a gente tem uma cabeça um pouco mais de longo prazo. É curioso você dizer isso, porque essa semana eu estava lendo justamente uma reportagem na The Economist, um texto comparando o Masa com Warren Buffett, né? 2 ícones de investimento, mas em pontas extremas, né? Enquanto o Masa alavancado, né, no sentido de ter muito dinheiro no mercado para investir em empresas, o Warren Buffett está com aquela pilha de dinheiro, daqui a pouco chegando em 400 bilhões de dólares e esse dinheiro parado. É como se tivesse uma aposta no mercado que cresce por parte do SoftBank, que não vai ter uma grande crise, e a Berkshire, né, numa aposta de que vai vir um 2008 de novo e vai comprar ações novas. É justa essa comparação, Edu? Eu acho que Gui. Eu acho que o Masa, ele opera em outra frequência. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pela primeira vez há um mês atrás. E ele opera em outra frequência. Ele fala, o investimento que a gente está fazendo hoje não é para agora, não é para 10 anos, não é para 20, não é para 30, é para daqui a 100 anos, é para 200 anos. Então ele, honestamente, ele não está preocupado em ganhar ou perder dinheiro, ele não está preocupado em gerar retorno para o acionista. Ele está preocupado em construir o pavimento, a estrada para o futuro, porque ele sabe que a tecnologia é transformacional. O Warren, eu acho que é um ser diferente, né? Ele criou ali uma lógica de investimento que ele está preocupado com o retorno, ele está preocupado com perpetuidade, ele está preocupado com as velhinhas, as donas de casa nos Estados Unidos, né? Que colocam o seu dinheiro ali em determinadas ações. Então são espécies diferentes. Mas o fato delas coexistirem, para mim, é maravilhoso, porque mostra a riqueza do mercado, né? E você precisa dos dois, para ser honesto, né? Você precisa de um cara, vou dizer conservador de um jeito estranho, mas um pouco mais conservador como o Warren, que busca o retorno ali de um jeito um pouco mais calculado, mas você precisa também de um cara mais megalomaníaco como o Masa, que está enxergando lá meio século para frente e falando, caramba, a gente precisa disso aqui para transformar o mundo. E qual a consequência de uma aposta errada dentro da organização, da cultura da organização? Como vocês encaram um erro? Zero problema. Na verdade, a gente tem zero problema com o erro. A gente tem mais problema da gente não fazer um investimento numa empresa que pode dar muito certo e a gente perdeu esse bonde.
Então, assim, por exemplo, eu te dei esse exemplo do Alibaba, né? Que teve esse retorno absurdo. Então, os 20 milhões eles viraram 55 bilhões no IPO e depois o Mazda só começou a vender a participação do Alibaba quando estava com 100 bilhões, uma coisa assim, né? Então, uma coisa muito fora da realidade. Agora, quando você pensa assim, poxa, o Mazda também teve investimentos ruins, né? O SoftBank investiu no WeWork, por exemplo, que foi uma perda. Inclusive virou série de TV. A série é muito divertida e ele é um personagem muito marcante, né? Exato. É sensacional. E se você pensa, o dinheiro que o SoftBank perdeu no WeWork foi um dinheiro que praticamente ele ganhou no Uber. E ninguém lembra que o SoftBank investiu no Uber nos primeiros dias. Que, aliás, também tem outra série que é maravilhosa também. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. A cultura do erro para nós é normal. Faz parte. A gente está num business de venture capital, né? Então é um momento que a gente precisa arriscar. A gente precisa de fato colocar dinheiro em apostas que muitas delas não vão se concretizar. Por outro lado, é o pavimento para o futuro. Nos acertos compensam todos os outros erros. É muito pior, eu já vi muita gente sendo ali criticada dentro de casa, eu estou há 5 anos no SoftBank. Assim, poxa, você perdeu aquele investimento, hein? Aquela oportunidade, você deveria ter ido lá. Isso é muito mais ruim internamente. Entendi. Do que a gente ter uma perda grande de um investimento que deu errado. Edu, super obrigado. Prazer encontrá-lo aqui. E vamos continuar na semana Brasil Week, né? Semana do Brasil em Nova York. Sempre um prazer, Gui. Obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer falar contigo.